Dá para ver aí, irmão? Dá para ver aí, irmãos? Isso. Queridos, eu estou lendo um livro do Dr. Ralph Martin, que é um teólogo norte-americano. E esse homem, ele fez um grande estudo, ele foi professor nos Estados Unidos. É claro que é um livro baseado na Bíblia. E nós costumamos fazer teologia e passar os nossos ensinos dentro dessa casa. Olhe para mim aqui, por favor. Sempre dentro daquilo que as Escrituras Sagradas nos dão apoio e nos dão base. Se você ouvir qualquer teólogo desse planeta, do Brasil, fora do Brasil, e se a teologia que ele fizer não estiver dentro desse livro aqui, descarte. Pode ser quem for. Não interessa quantos PhDs e quantos Ds ele tem. Se não estiver dentro da Bíblia, a teologia ela é cega. E a gente tem tido essa preocupação. E como pastor, eu quero até pedir desculpa aos irmãos que estão vindo. Por que eu vou pedir desculpa? Aos irmãos que estão vindo a primeira vez. Poxa, pastor, é a primeira vez que eu venho na sua igreja e o Senhor vai falar de oferta. Viu? Se você conhece nosso trabalho pelas redes sociais, você sabe que esse púlpito aqui, ele é usado para pregar cruz e arrependimento. Viu? Quem conhece nosso trabalho sabe disso. Porém, um rebanho, ele não vive só de pular e de rodar. São vários princípios e conceitos na vida cristã. E muitos crentes, não me jogue pedra, me escute até o final, por favor. E muitos crentes estão sofrendo por causa de ensinamentos errados ou pelo simples fato de não saberem desenvolver as oportunidades maravilhosas que a Bíblia Sagrada nos dá. E hoje pela manhã eu recebi um áudio de uma ovelha falando sobre um assunto que aconteceu. Eu senti no meu coração de trazer um ensinamento sobre isso para a igreja. Porque por incrível que pareça, ofertar não é apenas um ato de você chegar num culto, meter a mão no seu bolso e dar uma oferta na sala. Sendo que, preste atenção, a maioria das pessoas que hoje tem raiva de crente, tem raiva do evangelho e quer estar longe de uma igreja evangélica, é porque muitos pastores estão pegando a fé para roubar as pessoas. E estão usando com isso o próprio texto bíblico. Interessante que isso é uma hermenêutica. Hermenêutica é uma interpretação bíblica que nasceu lá no Éden com a serpente. E quando ela vai enganar Eva, ela vem com uma verdade. Mas depois ela encaixa a mentira. É igual as pregações de um pregador que está muito em evidência aí no Brasil, que vocês sabem quem é. Ele vem com um pouquinho de verdade, e quando está tudo bem, massageando o ego do homem, ele enfia uma mentira que passa longe das Escrituras. E acredite, Deus só tem responsabilidade com o que ele escreveu aqui. Se o profeta, se o pastor, se o líder, não interessa quem for, se tem 100 igrejas ou uma igreja, estiver respaldado em cumprir esse livro, os caminhos dele serão bem-sucedidos. Por isso que eu digo aos irmãos, olhe para mim, por favor. Toda vez que o pastor Narciso estiver ministrando uma mensagem aqui, quando você chegar na sua casa, pegue a Bíblia, olhe, veja se o que o pastor falou aqui é verdade mesmo. Vá na internet, veja outros pastores, olhe outros livros, olhe outros vídeos, você vai ter certeza. Seja bereano, seja como os crentes de Bereia que Paulo estava falando e eles estavam lá com o Antigo Testamento. Vamos ver se é assim mesmo, vamos ver se é assim mesmo. Aí ninguém vai te enganar. Nessa noite, irmão, os princípios do culto, eles vão muito além de você ofertar. Por exemplo, nós temos aqui esses principais princípios. Todo culto, esse contexto, ele é baseado na igreja primitiva. Dá para ler aí todo mundo? Adoração, repita. Oração, palavra, ofertório e os sacramentos. O culto na igreja primitiva, o culto em Atos dos Apóstolos, ele é nesse modelo. O culto tinha adoração dos salmos, era feita uma oração pelo representante ou doutor da sinagoga, era feita a pregação da palavra por um doutor, por um rabi, que era o responsável pela sinagoga. Nós temos 2 textos bíblicos, um em Atos e um em Lucas 4, onde o Senhor Jesus teve essa oportunidade de ser um desses mestres. E nós temos também essa parte aqui que ninguém gosta muito, né, irmão? Dá para dar um glória aí, irmão? Isso, a parte da oferta. E os sacramentos? A Igreja Católica, por exemplo, diz que são 7. Quantos? Depois da reforma protestante, Lutero conseguiu concretizar e dizer que os sacramentos da igreja são 2, que é a ceia e o batismo. Então a gente vai ver os princípios do culto, e hoje nós vamos falar acerca da oferta, que é um princípio que está falando dentro da mordomia cristã. Preste atenção para mim, por favor. Olha, o objetivo disso aqui é que o ensino acerca do Novo Testamento
ele vai partir do pressuposto muito além de você pregar. Por exemplo, assim, pergunte para o seu irmão que está sentado aí do seu lado: você sabe para que é a oferta que você dá aqui na igreja? Por quê, irmão? Porque, olha aqui, o assembleiano, para não falar de outras denominações, vamos falar da nossa, ele foi acostumado a ofertar para barganhar com Deus. Sempre que ele dá uma oferta no culto, ele já está pensando naquilo que Deus vai dar lá na frente. Mas será que é verdade que Paulo, João, Mateus, Marcos, Pedro, a igreja primitiva em geral, qual era o pensamento e o sentimento que esses homens na Bíblia tinham quando se falava acerca de ofertar e dizimar? Então esse princípio, nosso objetivo aqui é falar da contribuição feita pela igreja no Novo Testamento. Nós não temos tempo para colocar oferta do Antigo, oferta no exílio e oferta após exílio. Então vamos focar no Novo Testamento. Olha só, por exemplo, nós vamos partir desse pressuposto. No 3 eu vou falar e todo mundo vai ler bem bonitinho. Vocês não precisa nem pegar a Bíblia, vai tudo mastigado hoje. Vai estar tudo aqui no slide, só para você ver. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 ao 4. No 3 a igreja lê. 3. Pastor Narciso, me explica o contexto disso. Por exemplo, eu não posso pegar esses 4 versos e isolar. Eu tenho que te explicar. Paulo, quando estava fazendo missões, a sua primeira viagem missionária, ele fez um trato com a igreja em Jerusalém. Jerusalém é a igreja mãe, e nós não sabemos por qual motivo a igreja mãe precisou de muitas arrecadações. E Paulo, por onde ele passava nas suas viagens evangelísticas, ele tinha um propósito de chegar nas igrejas, por exemplo, na Macedônia, que foi onde ele alcançou mais graça, e dizer para os irmãos que eles levantassem uma oferta. E por incrível que pareça, preste atenção para mim, por favor. Por incrível que pareça, essa oferta, ela era feita semanalmente. Até 25 anos de idade, um judeu que foi na dispersão, quando a dispersão aconteceu e as 12 tribos foram dispersas no mundo, muitos judeus nunca chegaram perto do templo e muitos deles nem conheceram o templo, conheceram. Mas tinha um propósito que os judeus fizeram em comunhão com Roma, que era o seguinte: todo judeu, homem com 25 anos de idade, ele tinha que ir em algum ponto ou algum centro de oferta. E durante uma vez na semana, no chamado Dia do Senhor, como era o nome do dia? No chamado Dia do Senhor, ele tinha que pegar uma oferta semanal e mandar para esse centro de arrecadação, para que ali a palavra de Deus fosse pregada e ministrada de uma maneira especial. Então isso era um propósito que Paulo vai buscar lá na tradição judaica e vai aplicar dentro do propósito das igrejas do Novo Testamento. Por quê, pastor? Porque esse processo aqui foi o seguinte: Paulo, ele era um homem muito estrategista, e ele não sofreu o risco de que os projetos que Deus, preste atenção para mim, os projetos que Deus tinha entregue na mão dele sofressem um risco. Então Paulo não caía na besteira de chegar em uma igreja e falar assim: vamos levantar uma oferta. Sempre a oferta que Paulo levantava não era de cunho pessoal. Você pode ver isso na carta que Paulo não pedia para ele. Paulo pedia para os necessitados. E os necessitados que entravam nesse contexto eram tanto gentios, que são pessoas que estão se convertendo ao cristianismo, quanto judeus, também que eram pobres e marginalizados pelas ruas, principalmente da capital, Roma. Preste atenção, por favor. Então Paulo assumiu esse propósito, que por onde ele passou, os irmãos que receberam ele como missionário e como apóstolo de Cristo, que levantasse uma oferta para que a igreja lá em Jerusalém fosse abençoada pelo ministério de Paulo. E esse desejo, acredito que algumas igrejas, como a Bíblia nos diz, pegaram e seguraram de coração, mas umas se endureceram muito. Por exemplo, a igreja de Tessalônica foi uma igreja que ajudou muito o ministério de Paulo. A igreja de Corinto foi uma igreja que não ajudou praticamente quase nada o ministério do apóstolo. Então vamos lá. Olha só, a oferta. Essa passagem contém alguns princípios importantes. A gente vai ver quais são os princípios. Por exemplo, princípios. Primeiro, cuidados que estão passando necessidade. Que são quem? São quem, pessoal? E a oferta deveria ser sistemática e regular. Como assim?
uma vez por semana, essa oferta tinha que ser separada. Segundo esse versículo aqui, deixa eu só passar aqui, 1 Coríntios 16, 2, toda semana essa oferta, no primeiro dia da semana de cada um de vós, põe à parte o que puder ajuntar. Primeiro dia conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. Então Paulo, ele era inteligente. Porque tem muita gente aqui, quem já não recebeu uma promessa? Por exemplo, quem é pregador aqui, sempre leva esse calote. O pregador vai ministrar no campo e o pastor fala assim: olha, segunda-feira está na tua conta. Espera, meu irmão, não chega. E quando chegar, porque o pastor é crente mesmo. Isso é para todos os meios e toda parte do corpo. Só que Paulo, ele usava de estratégia. Como era uma oferta sistemática, Paulo não chegava para pedir. Paulo já preparava um projeto para que quando ele chegasse em determinado lugar, a igreja que estava o recebendo já estivesse levantando uma oferta para que as missões e o cristianismo pudessem ser proclamados. E você vai poder perceber comigo no decorrer dessa palestra rapidinho aqui. Olhe para cá, por favor. Você vai poder perceber comigo que o propósito de Paulo não é Paulo enriquecer. Tanto que se você ler as cartas, você vê em algum determinado momento que Paulo está fazendo tenda. Por que, pastor Narciso? Porque Paulo não focou o ministério dele ou crescer na custa dos irmãos. Paulo usava do benefício, dos talentos, do dom. Toda a oferta, o cunho da oferta missionária que chegava para Paulo, era aqui para que o evangelho fosse proclamado. Eu te desafio você procurar uma igreja da prosperidade. E você vê se elas pregam esses textos paulinos. Não pregam. Por quê? Porque a riqueza que Paulo fala nas suas epístolas não é material, é espiritual. E toda vez que Paulo trabalha com dinheiro, com colheita, com oferta, na Bíblia, aprenda isso, crente, é preocupado com o evangelho e nem com o seu bel. Por quê, pastor? Paulo é doido? Não, Paulo tem fé. Tipo, que fé, pastor? Ele tem fé do princípio tal, qual? Se eu cuidar das coisas de Deus, Deus nunca vai deixar faltar para mim. Sim ou não? Vamos na Bíblia? Vamos, só você, presta atenção para mim aqui. Você pode dar um glória a Deus aí? Posso continuar? Amém, irmão? Olhe para mim, tipo assim, se Deus cuidou de uma geração mentirosa, idólatra, prostituta, lá no deserto por 40 anos, nunca faltou sapato, nunca faltou sandália, nunca faltou água, nunca faltou maná, durante 40 anos, como é que Deus não vai cuidar de um crente fiel? Só que as igrejas da prosperidade, e nós temos que falar isso aqui nessa noite, viram que dinheiro é tão forte o significado de dinheiro na Bíblia, que o Novo Testamento vai focar mais na desgraça que o dinheiro traz do que nos benefícios que o dinheiro traz. Nós vamos ver passagens no Novo Testamento, olha para mim, tanto de coisas benéficas que o dinheiro nos traz, como coisas maléficas. E o foco principal, principalmente de Paulo, são o fato de a gente não saber trabalhar com dinheiro. Tanto que em Mateus capítulo 6, versículo de número 14, Jesus vai dar um nome ao dinheiro. E vai dizer que o dinheiro é mamon. É uma palavra aramaica que tem um sentido de riqueza, mas que tomou exclusividade em um Deus que governava e governa até hoje muitos homens. Vamos lá. Olha só. A exigência aos judeus da dispersação. Como eu disse para você, quando o judeu com mais de 25 anos de idade, ele tinha que contribuir para a manutenção do templo e para todo o culto. Isso era chamado de rabinato. O rabinato teria que ser sustentado pelas ofertas de todo judeu maior de 25 anos. Não interessa em que lugar ele estivesse. Podia estar na Ásia, podia estar na Europa, podia estar na Galileia. Se ele nunca foi ao templo, não tem problema. Vai ter lugares, tanto que Paulo vai usar uma palavra, nós vamos já ver, que esses centros, olhe para mim, para você entender, estão distribuídos para que eles pudessem coletar as ofertas e o templo ser mantido. Aí, pastor, você e eu já começamos a observar alguma coisa. O quê? Que tanto no Antigo Testamento, todo sacrifício do templo, como no Novo Testamento, Efraim, no tempo de Jesus, como no ministério de Paulo, nunca, como eu disse, nunca a obra de Deus foi feita sem dinheiro, e nunca será. O problema é como é que os homens estão lidando com o dinheiro. Amém ou não amém? Vamos lá, olha só, vê 2 Coríntios 8, 23, está aqui, ó. Quanto a Tito, o meu companheiro e cooperador para convosco,
quanto aos nossos irmãos, são embaixadores de quê? O que é esses embaixadores aqui que Paulo fala aqui? Você sabe o que é isso? Tito ficava em um desses postos. Olha que coisa linda isso. Esse texto está mostrando Tito ficando em um desses postos para coletar a oferta. Paulo dizia: Tito, vai em tal posto, eles vão ofertar para tal trabalho, e quando eu chegar lá, eu já quero que as ofertas sistematizadas que foram tiradas uma vez por semana já estejam esperando, porque quando eu chegar, eu vou ordenar que elas sejam usadas no trabalho e na obra e no ministério. Irmão, você sabia de uma coisa? Que se todo mundo aqui, todo mundo, preste atenção, ofertasse na casa do Senhor como se deveria, e dizimasse, e a obra é séria, você saberia que todo mundo poderia gozar? Porque o princípio da igreja primitiva era o seguinte: se eu como coxa de frango, tu não pode comer pescoço. Amém ou não amém? Porque eles partiam de um processo, de um pensamento de idoneidade. Se eu estou abençoado aqui, eu quero que o meu irmão também seja. Vamos lá entender. Olha só, então, alocar um dinheiro semanal, essa contribuição era efetiva. Era como? Ao invés de fazer no sábado, que não podia, era feita no primeiro dia. Por que primeiro dia? O primeiro dia é chamado de dia foi quando Jesus ressuscitou. E nós temos alguns pais da igreja que vão nos dar base muito grande, inclusive até falei hoje isso com Efraim à tarde. Tertuliano foi um pai que viveu no século I, dizia que a igreja já fazia coleta de ofertas e cultos no primeiro dia, no domingo. Didaquê, um livro do tempo de Cristo, também nos dá informações que esse dia do Senhor, domingo, já era usado. Por quê? Eles queriam combater a judaização do sábado. Então Paulo já está, olha como Paulo é inteligente. Além dele já estar usando a técnica da sistematização para recolher a oferta, ele já está metendo o dia do Senhor, oh glória. Ele já está metendo o dia do Senhor para entender. Por exemplo, o adventista do sétimo dia vai dizer o seguinte: se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. Quem já ouviu isso? Levante a sua mão, por favor. Você já ouviu isso? Tá. E o que você disse para ele? Nada, pastor, não leio a Bíblia. O que você disse para ele, irmão? Ele chega com você, lê um texto da tua Bíblia e fala: olha, se tu não guardar o sábado, tu não vai para o céu. Vou te dar uma resposta. Diga para ele assim: olha, diga, a cruz do meu Cristo, ela é suficiente para me salvar. Existe sinergismo e monergismo. Olha para mim, monergismo é quando a cruz de Cristo é suficiente. Sinergismo é quando a cruz de Cristo fez 80% e eu preciso fazer 20%. Ele diz assim: olha, Cristo fez a parte dele, mas o complemento é com o sábado. Só que o homem não foi feito por causa do sábado. Foi o sábado que foi feito por causa do homem. E outra, qual é mais importante? É o sábado ou o dia que o Filho do Homem ressuscitou para dar vitória? Oi. Voltou. Amém, irmão? Então não tem como. Você não precisa do sábado. Por quê? A cruz de Cristo cumpriu todos os mandamentos, inclusive o sábado. Então vamos participar, isso aqui é uma outra história, isso é um outro culto. Vamos lá. O ensino do Novo Testamento a respeito do dinheiro. Por mais que o Novo Testamento realce a importância do relacionamento espiritual entre o Deus e o homem, ele deixa bem claro que a gente vive nesse mundo. Tem muito crente, olhe para mim, padecendo necessidade ou passando necessidade, porque ele pensa, irmão, que ainda vai chover maná na rede dele. Querido, quando o povo chegou em Canaã, não choveu mais maná. Se você não levantar cedo para estudar, para trabalhar, não adianta você falar que é o migrador, o auruga e o cortador. Não tem como. O princípio há um relacionamento sim. A importância do relacionamento é sim primeiro de Deus e do homem. Olhe para mim. Mas também você está vivendo aqui. Por exemplo, olha o pensamento aqui, Os cristãos do primeiro século não eram conduzidos a viver inclusos. Paulo vai falar de Alexandre que trabalhava com bronze. Paulo vai falar de pessoas que trabalhavam com lata. Paulo vai falar de pessoas que trabalhavam com tecidos. O próprio Paulo trabalhava com tecido. Isso mostrando que os crentes, eles não são convidados a largar tudo numa forma de ascetismo e viver só da fé.
Paulo sempre mostrou que Deus separou pessoas. Por exemplo, se eu falar assim, quem quer ser pregador, não pode todo mundo ser pregador aqui. Tem pessoas que Deus separou no corpo para serem empresários. Agora, a questão é, para que foi que Deus te deu riqueza? É isso que Paulo quer tentar trabalhar e mostrar na Bíblia, no pensamento dele, que o dinheiro, ao invés de ser o teu senhor, ele pode ser bênção na tua vida. E você tem que saber trabalhar, porque há uma corrida hoje, principalmente hoje no século 21, desenfreada por causa de dinheiro. Só que o homem corre tanto atrás do dinheiro, e ele não percebe que o dinheiro já virou Deus dele. Por exemplo, você acorda às 6 da manhã para orar? Difícil, mas você acorda às 6 da manhã para correr atrás de dinheiro. Se falar, olha, todo dia vem de segunda a sexta que tu vai receber uma diária, tu vai ou não vai? Sim ou não, irmão? Vai. E se convidar você para vir 6 vezes na oração do meio-dia, você vem? O dinheiro já virou o teu senhor e você não percebeu. Preste atenção. Nós vivemos nesse mundo e na agitação da vida. Vamos lá, vamos ler esse texto aqui, ó, para mostrar que a gente precisa trabalhar. Quando ainda estávamos com vocês, 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12. No 3, todo mundo lê 3. Para. Fala, olha para o teu irmão, e fala assim, fala, Jeová. Olha aí, até o Nicolas está dando glória ali, ó. Olha só, olhe para mim aqui, Isso aqui é uma demonstração. Se alguém não quiser trabalhar, também não. Aí a segunda demonstração, dentro do verso 11, é pior ainda. Olha o que ele diz: pois ouvimos que alguns de vocês estão Quando você vê um crente que só vive falando mal da igreja, isso ajuda aí, irmão, que só vive em conversinha alheia, que não cresce como cristão, você pode ter certeza que ele é um preguiçoso, para não falar vagabundo. Viu? Por quê, pastor? Porque se não tiver com alguma coisa, tem um ditado popular que diz que mente vazia. Ele termina dizendo, ó, as tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que... Primeiro ponto, você quer ser um ofertante da casa do Senhor, irmão? Olhe para o seu irmão aí, por favor. Olha, crente, obedece, pergunte, você quer ser um ofertante da casa do Senhor? Diga para ele, então, trabalhe. Senão não tem como ser. O camarada falou assim, o que é que te abençoa? O dízimo ou o teu trabalho? Eu falei, teu trabalho. Se tu não trabalhar, tu não dizima. Amém ou não amém? Olha só, então vamos lá. Dá um glória aí, irmão, para ajudar o pastor. Isso. Tem coisa boa aqui. Vamos terminar, já. Ó, o ensino do Novo Testamento a respeito do dinheiro. Olha o que Paulo diz aqui, ó. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos bênção, diligência e consciência. Deixa eu ler aqui para você, eu te explico. No ensino do Novo Testamento, o dinheiro é reconhecido como meio de troca e de sustento. Ó, no Novo Testamento, o dinheiro é reconhecido como meio de troca e de sustento. E toda a ênfase é dada na diligência e da consciência do trabalhador diário, do trabalho diário do... Como assim, pastor Narciso? Deixa eu te explicar. Por exemplo, muitos novos convertidos faziam parte da classe de escravo no tempo que Paulo escreve essa carta. E Paulo vai dar um monte de texto, que são esses textos que estão bem aqui, ó. Como esse aqui, por exemplo, ó. Vós servos, obedecei vossos senhores segundo a carne. Deixa eu ver se tem outro aqui. Colossenses, vós servos, obedecei em tudo os vossos senhores. Mais um. 1 de Pedro, por causa do Senhor, sujeite a toda autoridade. Por que Paulo está preocupado que as pessoas que trabalham, principalmente os escravos que estão se convertendo ao cristianismo, tenham cuidado em obedecer aos seus senhores?
Porque a tua oferta, ela tem esse sentido aqui para Deus, ó. Ela precisa ser santificada e centrada numa adoração a um Deus pleno. Então Paulo estava preocupado, tipo assim. Outro ponto que você tem que entender na Bíblia, olha que coisa linda. A oferta aqui nesse contexto, ela é uma adoração pública. Diferente de hoje, que você coloca dentro de uma salva e ninguém sabe quanto você colocou lá. As pessoas vinham com a sua fazenda, com o seu gado, com a sua colheita, com o seu coentro, com o seu cheiro verde, ou com a sua oferta monetária, e davam essa oferta. E Paulo estava preocupado, tipo assim: se um escravo, se um quê? Chegasse lá no ofertório e derramasse 50 denários de dinheiro. Um denário era um salário de um dia de trabalho. 50 denários é muito dinheiro. Se é uma adoração pública, como é que as pessoas vão entender que estão adorando lá? Esse cara está roubando alguém. Por exemplo, eu conheço um monte de gente que falou assim: olha, o traficante pegou o dinheiro e deu para o pastor construir a igreja. Deus está usando o diabo. Que papo furado é esse, irmão? Dinheiro sujo do crime, onde as pessoas estão roubando, matando, vendendo droga. Aí o traficante pega, dá lá para o pastor e fala: você está aqui essa bênção para te construir a igreja. Cadê o glória, irmão? Me ajuda aí. Tipo assim, se a tua oferta precisa ser, isso era ligado com adoração pública, e a igreja dava muita ênfase nisso. Se a tua oferta precisa ser santificada e concretizada, de onde vem o que você oferece ao Senhor? Por exemplo, por que a tua oferta é bênção? Quem é que te dá força para trabalhar? Quem é que te dá força para estudar? Quem é que te ajuda? Quem é que te dá intelecto? Quem foi que te colocou na faculdade? Sim ou não? Agora, quando tu foi para a vida fácil, como falam aí, a vida fácil é o seguinte: tu pode entrar numa farmácia com revólver, mas tu pode entrar e não sair. É verdade ou não é? Quando acerta, roubaram agora em Guarulhos aí 110 milhões de ouro, em ouro. Está passando no jornal direto. Aí se um ladrão desse for lá com um pastor, numa oferta, num templo de Salomão que tem lá em São Paulo, que eu não vou falar o nome, você sabe qual é, e chegar lá e falar assim: olha, está aqui, eu quero fazer uma oferta de uma barra de 5 milhões aí para o templo de Salomão. O pastor pode levantar a mão e dizer: Deus nos abençoou. Será que essa oferta ela tem esse sentido? Está vendo como isso é sério? Olha, porque a tua oferta é santa. Você acorda cedo e dorme tarde. Você soa para conquistar ela. E da mesma forma que você chega aqui nessa igreja, preste atenção, levanta a tua mão e diz glória a Deus. Não, eu só estou falando, não, te acalma aí. Da mesma forma que você levanta a sua mão e diz glória a Deus, aleluia, quando você está dando uma oferta, você está dizendo assim: Deus, olha isso, eu estou te dando o meu suor, eu estou te dando o meu trabalho, porque tu me abençoou. Então a tua oferta ela tem um sentido de que o que você oferece ao Senhor tem que ser santificado e uma adoração concretizada, e não um dinheiro fácil ou corrupto ou sujo. Isso é sério demais, irmão. Olha isso: ameaça do dinheiro, posse e emprego errado do dinheiro. Paulo vai usar uma palavra grega para as pessoas que vão ser apegadas ao dinheiro. É a palavra pleonexia. É traduzida para o português como avareza. Paulo vai dizer que as pessoas que começaram a gostar de dinheiro, e dinheiro é bom, irmão, viu? Se você falar que você não gosta de dinheiro, você está mentindo, porque você não vive sem dinheiro. Você se alimenta com dinheiro, você come com dinheiro, você passeia com dinheiro, você se diverte com dinheiro, você viaja com dinheiro. Dinheiro é bênção, pastor? Com certeza, até o momento que você for senhor dele. Por quê, pastor? Porque eu conheço muitas pessoas que começaram a gostar do cheiro, do gosto, do sabor do dinheiro. Outrora, antes, quando era humilde, tinha uma comunhão com Deus inabalável. Depois que cresceram um pouquinho financeiramente, Pai Jesus, até logo, Senhor. Paulo está dizendo assim, ó, a palavra pleonexia é traduzida como avareza. E as consequências disso, pastor? Viver pela cobiça. Aqui eu errei, cobiça do dinheiro. Presta atenção, isso é demonstrado em todo o Novo Testamento. Ó, a gente não tem como ler, mas todas essas referências aqui, ó, Marcos 10, Lucas 12, Atos 5, Ananias e Safira, 1 Timóteo 6 a 10, são textos que mostram que as pessoas que cobiçaram dinheiro,
Outra coisa, por que você não cobiça crescer espiritualmente como você cobiça ficar rico? Por que você não cobiça comunhão com Deus? Cadê o glória, irmão? Não tem, né? Como você cobiça a virar um empresário? Não me entenda mal. Busque seus ideais, se capacite. O mercado de trabalho não está fácil. Crente tem que ser o melhor. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram melhores que aquelas pessoas que estavam lá em tudo. Crente tem que ser melhor sim, tem que se diferenciar sim. Mas por que você não tem esse mesmo ânimo de virar um empresário, de ser alguém rico, próspero financeiramente? Por que você não tem esse mesmo vigor para você conhecer a Bíblia Sagrada? Por quê, pastor? Porque às vezes Mamon é o nosso Deus e a gente nem sabe. Olha só, estou terminando. Ameaça do dinheiro. Jesus vai usar o termo Mamon, que eu já falei que é uma palavra aramaica. Preste atenção nisso aqui. Deixa eu passar aqui. A maldição pode ser transformada em bênção. Há um processo no Antigo Testamento, olha que coisa linda. O judeu tem algo dentro da semente dele. O que, pastor? É isso aqui, ó. Se você conseguir ser o quê? Se você conseguir ser o quê, igreja? Olha essa promessa que tem na Bíblia para você que consegue. Deuteronômio 23:5, no 3. Ó, leia esse outro aqui, 3. Outra vez eu vi um pregador falando no culto de rua. Os ricos não entrarão no céu, porque ele leu o texto lá que Jesus falou que os ricos não entrarão no reino. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos... Que isso, meu irmão? O rico ali é um rico que cresceu ilicitamente. Esses textos que você acabou de ler, a Bíblia está dizendo assim, ó: se o dinheiro não for o teu senhor, ele é bênção para ti. Ele é bênção na tua vida. Amém, irmão? Irmão, há uma prosperidade bíblica para todo crente que está sentado aqui nessa noite, de crescer. Amém ou não amém? Mas há um propósito também que a gente precisa alcançar. Já estamos terminando, ó. A negação do mundo. E a negação do mundo em textos como, por exemplo, esses textos aqui, ó, Mateus, Atos e 2 Coríntios 6, presta atenção, são textos que as pessoas deixaram tudo, numa forma de ascetismo, abandonar tudo para viver só para Jesus. Viu? Porque pegaram o texto da igreja primitiva e viu que todo mundo depositava aos pés dos apóstolos. Não, vamos viver só para Cristo. Mas também nós temos textos que Deus manda fazer o bem com as riquezas, empregando a riqueza para a glória de Deus e para o serviço do... Porque eu perguntei, para que Deus te deu? Olha só, olha esse exemplo aqui. 1 Timóteo 6, 7. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Viu? Mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para reparar. Às vezes o camarada é crente, ele chega aqui, Deus tem abençoado a vida dele, mas ele só crê na palavra quando alguém chega a ele para abençoar. Irmão, Deus tem te dado, para aqueles que o Senhor tem dado aqui dentro, para você repartir. Ó, não sai. Por exemplo, eu vejo os meninos comprando livro aqui na igreja, eu acho maravilhoso. Mas será que eu vejo as pessoas pegando o dinheiro delas, que eles trabalharam, e gozar de uma boa viagem com a família, é maravilhoso. Mas é a nossa preocupação com a obra que eu faço parte. Por quê?
Isso, olha, por incrível que pareça, a oferta que você vai dar no culto vai dizer o quanto você tem de importância pela obra. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a oferta que eu quero que o Efraim, o Joel e todos deem aqui, futuramente eles como pastores vão querer precisar que o rebanho também dê. E se eu creio que essa obra é de Deus e eu quero prosperar ela, por que eu não abençoo a obra do Senhor? Porque eu tenho muita dificuldade de pegar a minha oferta, aquilo que Deus tem me dado, e abençoar o trabalho do Senhor. Por quê, irmão? Mas quando é para Deus falar assim, vai lá e abençoe, quando é para você receber uma bênção de alguém, eita glória! Agora, a vida de muito crente se resume nisso aqui, ó. Ó, quando você ajuda o reino de Deus, a obra dele, quando você ajuda como? Pastor, como é que eu tenho que ajudar com espontaneidade? Já estou terminando, irmão, olhe para mim. Como é que eu tenho que ajudar com espontaneidade? Você tem inúmeros motivos para ajudar essa obra aqui. Inúmeros motivos. A igreja da Macedônia se destacou porque eles tinham constância. Tem crente que está aqui dentro, gozando dos benefícios que o reino de Deus tem trazido para ele, e ele só dá oferta de vez em quando, quando está tudo bem. Sabe quando é que vai crescer essa obra aqui? Nunca. Outra coisa, que coisa triste você entrar numa igreja onde o pastor está pegando o texto bíblico, tacando na cabeça dos crentes, roubando os crentes, e aqui você tem um privilégio de aprender como é que a tua finança deve ser usada no reino de Deus, na casa do Senhor e na tua vida. Por exemplo, agora em julho, eu vou falar, eu tenho que falar, agora em julho, teve um monte de crente que pegou o dízimo do Senhor e foi dar para Satanás lá no verão. Eu estou mentindo? A secretária da igreja pode falar para vocês depois. Pegou o que é do Senhor. Outra, olha só, vou pegar um exemplo bem simples para o nosso contexto urbano, bem simples. Desculpe a sinceridade, irmão. Eu te amo, por isso que eu estou falando isso para você. Escute isso. Você vai num cinema com a tua família, 3 pessoas. Quantas pessoas? R$100 você gasta só para entrar, fora a pipoca, que é quase o preço do ingresso. Se você for com 3 pessoas, vai dar um total de 150 para cima, sim ou não? Ah, pastor, uma distração com a minha família. Primeiro, que a indústria do cinema, quem está por trás dela é Satanás. Você já viu Hollywood proclamar a verdade? Não. É legal? É. É bom assistir? É. Dá o êxtase? É. Você se distrai? Sim. Mas o diabo está por trás. Aí se falarem para você, irmão, me dá R$20 para me mandar para um missionário. Me dá R$20 para me mandar para um missionário que está lá no Piauí passando fome. Aí ele vai querer virar sacerdote. Nessa hora todo mundo vira sacerdote. O que é que o pastor está fazendo com o dinheiro? O que é que a igreja está fazendo com o dinheiro? Meu irmão, teu papel é dar. Se aqui em cima eu ou algum outro sacerdote está mexendo no que é do Senhor, não te preocupa que a justiça de Deus não falha. Seu papel é dar, é abençoar. Por que nós somos assim, irmão? De quando chegar um culto aqui na casa do Senhor, você procura a menor moeda que tem no seu bolso para dar. Eu fico olhando, às vezes eu saio, o púlpito está cheio de pregador, e passa o ofertório. Eles não têm coragem de ofertar, mas se o pastor não der oferta para eles depois do culto, ele sai falando mal da igreja. Por quê? Porque o nosso princípio cristão, ele está longe. Escute isso. Olha só, seu dinheiro é consagrado depois Deus seja glorificado. Seu dinheiro é consagrado, pois Deus será glorificado através dele. Como pastor? Preste atenção nisso aqui, ó. Nesse sentido da sua contribuição, revelará o quanto a obra de Deus é importante para você e o quanto você quer que ela cresça. A moeda que tu dá aqui está dizendo como tu gosta dessa obra e como tu quer que ela cresça. Ah, pastor, vivamento na palavra é uma bênção. É poder de... Mas na hora de falar assim, eu creio no ministério Avivamento na palavra. A moeda?
Pastor, estou desconhecendo o senhor está falando isso? Ou a gente aprende, ou a gente vai ficar pulando etapas que não é para a gente estar pulando. Preste atenção nisso aqui. Veja o exemplo de alguém que contribuiu para a expansão do reino. Esse camarada aqui, como é o nome dele? Com combinado o quê? Ele pegou uma herdade, foi lá no pé dos apóstolos e disse assim: eu acredito no ministério de vocês. Vou vender um terreno que eu tenho bem ali. Vou pegar minha finança. É fácil você se desapegar de algo que você suou para trabalhar? Sabe como é o nome disso? Fé. Fé. Sabe como é o nome disso? Acreditar. Quando ele olhou para Paulo, para Pedro, por exemplo, irmão, sexta-feira nós tivemos um culto aqui. Posso contribuir algo com você? E a maioria aqui é membro e me conhece há 5 anos já, sabe do meu caráter, da minha idoneidade aqui com essa obra. Não preciso estar provando nada para eles. Preste atenção. Sexta-feira nós fizemos um culto aqui. Deu R$4 de oferta. Domingo passado, como é férias, a oferta do domingo, 80% caiu. Aí está chegando boleto para pagar a central, manutenção, as famílias que são abençoadas, o sacerdote que vive daqui integralmente. Como é que faz? Já entrei na campanha lá em casa para o anjo colocar lá no quintal pepita do ouro que roubaram lá de Guarulhos e jogar lá no meu quintal. Como é o nome disso, pastor? O nome disso às vezes soa como ingratidão. O nome disso às vezes soa como ingratidão. Não era nem para me estar usando o culto de terça-feira, que é um culto lindo que nós temos aqui, para estar falando disso aqui. Não era, irmão. Era para estar falando de Cristo, de cruz. Mas se eu não te ensinar, ou melhor, se você não se deixar aprender, ajude essa obra, vamos expandir essa obra, vamos crescer com esse trabalho aqui, irmão. Eu não montei ministério, eu não estou no ministério para ficar rico e para enriquecer na sua costa. Esse não é o meu alvo aqui não é esse. Eu acredito que Deus sempre vai cuidar de mim, sempre cuidou, irmão, nunca deixou faltar nada, e não é agora que vai deixar. Mas se a gente está só no propósito, mude seus conceitos. E comece a entender que esse trabalho precisa que você ajude ele para ele tomar rumo, para ele crescer. Faça um propósito com Deus. Deus, eu quero abençoar essa obra. Presta atenção. Você chega aqui, tá friozinho aí, não tá? Esse som aqui foi gastado nele muito dinheiro. Você tem uma estrutura boa de igreja. Você tem uma boa palavra. Você tem uma banda top de linha aqui. Ajude essa obra a crescer. Não olha feio não, irmão. Terminei. Oferta no espírito certo. Essa oferta que você vai dar não serve para impressionar ninguém. Ninguém precisa saber que você é o maior dizimista daqui dessa casa. Olha o que Jesus falou aqui, tenha cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros. Olha o que ele disse aqui, portanto, quando vocês derem esmola, não anuncie isso com trombetas. Você dá para o Senhor, irmão. Mas quando você der esmola ou oferta, que a sua mão esquerda não sabe o que está à sua direita. O Senhor é nosso Deus. O Senhor é teu Deus? É teu Deus? É muito fácil dizer isso. O Senhor é meu Deus. Todo mundo disse, deu glória. Agora escute isso, terminando. Que o Senhor é nosso Deus e que queremos nos voltar para Ele e ajudar os necessitados. Todo mundo sabe falar, só que a prova de fogo não é o que nós falamos. Olha que coisa séria. Se você falar assim aqui nessa noite, pastor, que os irmãos necessitados sejam abençoados. Mas se você não ajudar, como é que eles vão ser abençoados? Bora parar, irmão, de olhar só para o nosso umbigo. Bora parar de ficar só na zona de conforto. Tem gente que está precisando de ajuda. Tem irmãos aqui que entram aqui às vezes e não tem o que comer.
Adoração verdadeira não se resume em devoção da boca para fora, mas na ação do serviço. E a oferta bíblica te salva do sentimentalismo. E a adoração cristã, ela é realista e sólida. Teu irmão não come glória a Deus e aleluia. Ele come feijão, açaí, charque, macarrão, sorvete, churrasco. Que tenso, que noite tensa. Amém. Deixa isso aqui. Só o que foi o que nós falamos no resumo. Pode ligar aqui essa luz. Amém, irmãos? Amém. Essa noite foi uma noite especial para falar disso. Terça-feira que vem voltamos à nossa pregação normal. Foi mais um princípio. Nós precisamos, irmãos, preste atenção, principalmente os visitantes que estão aqui, fique despreocupados enquanto a isso. Talvez essa palavra não tenha sido para você. Se você acha que é Deus falando, coloque na sua vida e aprimore. Mas os membros que estão aqui nessa casa, que congregam aqui conosco, que estão aqui há 5 anos já nesse trabalho, sabem a forma que a gente trabalha. Olhe para mim aqui, por favor, todos sabem a forma que nós trabalhamos aqui.